Eu entendo o Felipe Luiz tentar recuperar o Gabigol, tentar recuperar o Bruno Henrique, dar oportunidade para o Alan. Eu consigo entender isso. Porque o Gabriel e o Bruno Henrique, na época do Felipe Luiz, eram dois baita jogadores, eram as referências do ataque de qualquer time sul-americano. Todo time sul-americano queria ter Gabigol e Bruno Henrique. E na época que o Felipe Luiz viveu o auge no Flamengo, esses caras jogaram demais. Tanto o Bruno quanto o Gabigol. Eu entendo ele tentar recuperar o Alan também, porque foi um investimento caríssimo que o Flamengo fez a pedido do Jorge Sampaoli, 40 milhões de reais na contratação de um jogador que já jogou muita bola no Fluminense, no Atlético Mineiro. Eu, particularmente, tinha gostado quando o Flamengo foi buscá-lo no Atlético Mineiro. Era um jogador que estava muito bem no Atlético Mineiro até acontecer sua lesão e aí ele parar de jogar bola. Ele ficou parado de março até quando ele chega no Flamengo no ano passado. Eu entendo ele escalar o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Afinal de contas, hoje, apesar da gente ter 3 laterais esquerdos, o Matias Vinha está lesionado, o Alexandro está voltando de um incômodo na coxa, então era natural que ele colocasse o Ayrton Lucas, que até pouco tempo era jogador de seleção brasileira. Aliás, eu falei para vocês que ele começaria com o Ayrton Lucas e que no transcorrer da partida ele utilizaria o Alexandro. E foi isso que aconteceu. Eu entendo a dupla de zaga titular dele ser Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu entendo o Léo Pereira ter a confiança do Felipe Luiz. O Léo Pereira é um zagueiro muito bom mesmo, mas também é um zagueiro que falha muito. De vez em quando, o Léo Pereira comete umas falhas imperdoáveis. Vira e mexe, ele comete uma falha ou outra dessas. Muitas vezes, a velocidade e o senso de posicionamento de Davi Luiz e principalmente do Fabrício Bruno salvaram o Léo Pereira de cometer atrocidades em jogos do Flamengo. Eu entendo ele escalar o Wesley. O Wesley é um menino que tem um vigor físico muito bom, que tem uma noção de atacar espaços no ataque muito boa, mas que peca muito na hora de concluir os cruzamentos, na hora de concluir as jogadas, mas ainda assim é um cara que tem um pulmão muito bom. E como eu falei para vocês, com uma luxação, o Varela ontem não era o lateral à disposição que o Felipe precisava, e ainda assim o Varela também não é esse lateral todo. Eu entendo ele entrar com o Matheus Gonçalves do lado direito. O Matheus Gonçalves não me decepcionou ontem no primeiro tempo, principalmente. Fez boas jogadas junto com o Charlie Alcaraz, que também vinha treinando muito bem. E eu entendo a escalação do Charlie Alcaraz também, uma vez que você tinha Arrascaeta e De La Cruz junto com o Gerson, vindo de datas FIFAs. E são jogadores que não são como o John Arias, do Fluminense, por exemplo, que jogou as datas FIFAs. Aliás, ele jogou os 2 jogos da data FIFA quase que inteiro. Chegou no Fluminense ontem e jogou o segundo tempo no nível que jogou. Não é assim que é o Flamengo. Não é esse o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo é um elenco bom, muito bom, mas é um elenco desequilibrado. No ataque, a gente tem o Pedro e mais ninguém. Gabriel e Carlinhos não são jogadores para serem hoje peças importantes para o Flamengo. Parece um absurdo o que eu estou falando. Pô, o Gabigol não é jogador do Flamengo? Não consegue ser mais um jogador bom para o Flamengo. O Bruno Henrique não é substituto para o Cebolinha, não é mesmo. O substituto do Cebolinha é o Michael, com o Plata do lado direito. Ah, mas o Plata ainda não mostrou que veio. Pô, é um menino muito novo ainda. Ele e Alcaraz são muito jovens ainda. Vão precisar de orientações, vão precisar entender no clube que eles estão jogando para poder se encaixarem. Não dá para eu cobrar Plata, Alcaraz e Matheus Gonçalves da mesma pegada ou do mesmo jeito que eu vou cobrar um Gabigol e um Bruno Henrique. Gabigol e Bruno Henrique sabem onde estão. Já ganharam aqui. E a gente sabe o potencial que esses caras têm. O Bruno Henrique ontem ele encarnou o Neymar. Só ficava na base do cai-cai.
e reclamando absurdos da arbitragem, que foi horrorosa, que foi péssima, foi um dos piores jogos que eu vi o Klaus apitar na vida e conseguiu o quê? Conseguiu apenas um cartão amarelo que tira ele do jogo contra o Juventude. Já o Gabriel, a gente precisa falar uma verdade sobre o Gabriel aqui, que vai incomodar muito dos que estão me ouvindo, talvez. Mas eu me comprometi a falar sempre a verdade, doa a quem doer. Então eu vou falar para vocês uma das coisas que mais estão me incomodando no Gabriel. Mas antes, deixa eu falar para vocês sobre a Mais Ágil, tá? Eu tenho que deixar esse recadinho com vocês porque é uma coisa boa para você que tá apertado financeiramente, que tá sem grana no momento. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue a liberação do seu FGTS assim, ó, num estalar de Thanos. Então clica no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil está conosco há quase 3 anos. Isso porque eu venho recebendo um feedback muito positivo daqueles que clicam no link e tentam resgatar o seu FGTS. Vocês sabem, aqui no nosso canal, a gente recomenda só aquilo que a gente confia. E na Mais Ágil, a gente confia. Clica no link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Bom, 4 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Estou falando do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Nada mudou, pessoal. Nada mudou. No começo do jogo ontem, o Felipe Luiz mandou uma de que o Gabriel estava voltando nos treinos a mostrar quem ele era de verdade. Ele dizia ontem, antes do jogo começar, que o Gabigol dava sinais de que voltaria a ser aquele Gabigol que um dia ele já foi no Flamengo. Pode até ser que nos treinos ele tenha sido assim. Eu encontrei agora, eu reproduzi a frase do Felipe no meu Twitter. Ele disse assim, olha, Gabriel treinou muito forte essa semana e já dá sinais daquele Gabriel que eu conheci. Só nos treinos. E só com muita boa vontade, né, Felipe? Porque dentro de campo o Gabriel sequer consegue botar o pé numa dividida. Numa bola mal recuada para o Fábio, o Gabigol deu um bom print, ele deu uma boa estilingada e tirou o pé. E durante o jogo ele tirou o pé várias e várias vezes. E ele vem tirando o pé em vários jogos do Flamengo. Ele não divide, ele não coloca o pé. Gabriel tá aí há menos de 2 meses de definir o seu futuro. Se ele se lesiona, as poucas propostas de interessados nele vão desaparecer. E o Flamengo pode retirar a proposta que tem também. E aí ele teria que renovar ou ir para algum clube sem o direito de barganhar o melhor salário possível, porque estaria lesionado. Então ele não vai botar o pé em dividida. O Gabriel é um cara que sempre pensou muito no Gabriel. Então ele não vai botar o pé em dividida jamais. Ele vai tirar o pé. E tirou o jogo todo. Em várias vezes que ele poderia dividir, que ele poderia ir para cima, que ele poderia tentar. Ele não tentou. Ele até vai, mas tira o pé na última hora para não ter problema de lesão, para não ter uma dividida que possa prejudicá-lo. Isso está escancarado para mim. Por que pegando tanto no pé do Gabriel se o Alan e o Ayrton Lucas não foram bem? Eu não espero mais um bom futebol do Alan. Depois de ontem eu não espero mais. Se o Alan não conseguiu jogar com o Felipe Luiz, ele não vai conseguir jogar com mais ninguém. O Alan, para mim, é um jogador assim que dia 31 de dezembro tem que arrumar as malas e tem que sumir do Flamengo, gente. Tem que sumir. O desejo do Alan é de ser negociado. Tô falando isso aqui com vocês faz tempo. Mesmo que um ou outro desminta, eu mantenho a minha informação. Ele tá pedindo para sair do Flamengo faz tempo. Que saia. Que no dia 1º de janeiro já tem algum clube para poder emprestá-lo. É preciso a diretoria reconhecer que foi um dos piores investimentos que o Flamengo fez na vida e emprestá-lo para algum canto fora do país, quiçá emprestá-lo para dentro do país mesmo. Corinthians tem interesse? Empresta. Mas o Corinthians não vai fazer negócio com o Corinthians. Faz. Entrega essa bomba lá no Corinthians. Empresta ele pro Corinthians, deixa o Corinthians ser vitrine para ele e para algum clube querer levá-lo. Vai.
Ayrton Lucas errou também. Errou no segundo gol. Voltou trotando. A coisa que mais me deixa nervoso é o jogador que volta sem consciência. Ele erra no bote do segundo gol e volta trotando. Que nem, sabe, a Chapeuzinho Vermelho cantando no bosque, que vai levar o doce pra vovozinha. Sem compromisso nenhum defensivo com o Flamengo. Aí o cruzamento acontece e o atleta do Fluminense está lá dentro da área com ele chegando e deixando o cara marcar. Também acho que o Wesley deixou o jogador do Fluminense antecipar. Não deveria. O Wesley está na frente da jogada. Ele não poderia deixar o atleta vir por trás dele e antecipar. Lance de um dos gols do Fluminense também. Os nossos dois laterais erraram. Foi uma partida bizonha do Ayrton Lucas. Bizonha do Ayrton Lucas. Esse eu esperava alguma coisa. Do Ayrton Lucas eu esperava um futebol minimamente consciente. Se não fosse um futebol nível Ayrton Lucas, o melhor Ayrton Lucas que ele já nos mostrou, eu esperava um futebol minimamente consciente dele. Mas jogou feito um peladeiro. Jogou feito um atleta que nem sabia o que estava fazendo ali. Então o nosso elenco ele é muito desequilibrado. Quando o Matias Vinha voltar, o Ayrton Lucas é a terceira opção. Com o Everton Araújo e o Eric Pulgar, o Alan tem que virar a terceira opção, se virar. E, gente, por mais que vocês amem o Gabigol, não dá para Gabigol entrar de titular mais. São 4 jogos, nenhum gol, nada, absolutamente nada. Eu vou mostrar na tela agora dados do Gabriel e do Lohan. O Lohan jogou 12 minutos apenas, o Gabriel jogou 78. Vejam os dados aí na telinha de vocês, de Lohan e de Gabigol. É um absurdo o quão improdutivo o Gabriel é. É um absurdo. O Lohan não fez nada demais na partida de ontem. Mas o que o Lohan fez chegou a ficar pau a pau com o que o Gabigol fez em 78 minutos e até passou em muitos quesitos o Gabigol. Não dá para contar com esses caras mais. Bruno Henrique e Michael. Vou botar na tela agora. Bruno Henrique e Michael. Bruno Henrique muito mais tempo em campo do que o Michael. E os dois se equivaleram o tempo todo. É um absurdo o tamanho do desequilíbrio do elenco do Flamengo. Temos 5 ou 6 pontas, mas não temos um centroavante. Não temos. Ah, Fabrício, por que não coloca o Tereza, que é centroavante lá da base, que mete gol e tal? Gente... Olha só, eu sou muito honesto com vocês, muito honesto com vocês. Eu conheço o meu eleitorado, eu conheço a minha torcida. O Tereza não aguenta um jogo com essa torcida do Flamengo. Eu já vi muitos jogos do Tereza, principalmente jogos de decisões, que o Tereza não estava indo tão bem assim e a torcida estava descascando ele já. Então, não vai ser o cara também que vai resolver o problema agora. Ah, então quem vai resolver? Hoje ninguém vai resolver. Porque o Carlinhos é outro Alan, só que joga no ataque. Nós temos 2 bonde, sabe? Bonde mesmo. É o Carlinhos e o Alan no time do Flamengo. Esses caras não poderiam nem estar na relação de jogadores para jogos do Flamengo. Nem Carlinhos, nem Alan. Ah, o Carlinhos é gente boa, o Alan também é gente boa, mas dentro de campo são péssimos, horríveis. Nível Bangu, todos dois, nível Bangu. Não pode estar em campo. A verdade é que a temporada do Flamengo foi embora quando o Pedro foi convocado e foi servir a seleção brasileira. Ah, Fabrício, mas e o Arrasca, e o De La Cruz, e o De La Cruz é um jogador que quem me acompanha sabe. Eu falei antes de trazê-lo, o melhor meia da América do Sul, mas tem que jogar 5 jogos e parar 3, 5 jogos e parar 3. O Tite arrebentou o De La Cruz. Arrebentou com o De La Cruz. Nós não temos De La Cruz no segundo semestre mais, de tanto que ele jogou o primeiro semestre. Não pode. O De La Cruz tem que ter a sua vida dosada. O Gerson não pode ficar carregando esse time sozinho. Vou falar bem sinceramente com vocês. O Campeonato Brasileiro acabou ontem, tá? Isso se a gente ficar no G4, tá? Porque o São Paulo tá a 1 ponto atrás da gente. E o São Paulo tá bem melhor do que a gente. O próximo jogo é contra o Juventude e é no Maracanã, sábado que vem. Sem ser esse sábado agora, o outro. Se o São Paulo ganhar lá e a gente não ganhar do Juventude em casa,
é muito provável que nem no G4 a gente fique nesse Campeonato Brasileiro. Aí tem um jogo de domingo contra o Corinthians. Corinthians ontem massacrou o Atlético do Paraná 5-2. Vou falar uma coisa para vocês. A minha confiança para o jogo de domingo repousa nos ombros do Gerson. Tô falando sério, na moral mesmo. A minha expectativa de chegar na final da Copa do Brasil está toda depositada nos ombros do Gerson. Só ele, para mim, só a regularidade que ele tem para mim, pode fazer a gente chegar na final da Copa do Brasil e pode fazer a gente ser campeão brasileiro. Porque depois do que a gente viu ontem, daquela apresentação de ontem, não dá. O elenco é muito desequilibrado. Aí o Felipe Luiz, não vai falar do Felipe Luiz? Vou falar do Felipe Luiz, sim. Felipe Luiz ontem teve uma noite de Tite. Demorou para mexer, relacionou os jogadores errados, na minha humilde opinião. Eu não entraria com o Matheus Gonçalves, apesar de que para mim o Matheus Gonçalves fez um bom jogo, sim. Ele e Alcaraz produziram muito. É que o ataque desperdiça tudo que os caras criam. E aí, muitas pessoas, para não questionarem Bruno Henrique e Gabigol, preferem jogar a responsabilidade em Alcaraz e Matheus Gonçalves. Não é o meu caso. Eu sei o que eu vi. E eu sei que a responsabilidade maior tem que ser desses dois. Alcaraz chegou agora no Flamengo. É um menino também. O Matheus Gonçalves está subindo agora. Então, é diferente. A cobrança maior tem sempre que vir nos veteranos, tem sempre que vir naqueles que ganham mais e ganham mais porque já fizeram muito em algum momento. Então, para mim, a cobrança tem que vir sempre em cima do seu Bruno Henrique e do Gabriel. Os piores jogadores em campo, junto com Alan e Ayrton Lucas, para mim, ontem, são irresponsáveis, não tem a cara do Flamengo, não conseguem entregar aquilo que a gente precisa. E o Felipe Luiz errou tudo ontem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Felipe tem 6 meses como treinador. 6 meses como treinador. Ele vai errar. Eu sabia que uma hora ele ia errar. Vocês sabiam que uma hora ele ia errar. A vantagem é que o Felipe Luiz é um cara inteligente e aprende rápido. Aprende muito rápido. Duvido que ele cometa os mesmos erros que cometeu ontem. Foi engolido pelo Mano Menezes no segundo tempo. Mas o Mano tirou o Felipe Luiz pra nada no segundo tempo. Deu um nó tático no Felipe Luiz que estrangulou ele. Mas o Felipe aprende rápido. O grande problema é o parça. Não. O grande problema são os parças do Felipe Luiz. Enquanto o Felipe Luiz escolheu o time que entra em campo pelos amigos que ele tinha e pela esperança que ele tinha em jogadores que nitidamente são irrecuperáveis, o Felipe vai ser muito questionado e talvez ele não aguente começar o ano que vem. Bruno Henrique, Gabigol, Alan e Ayrton Lucas não podem de maneira nenhuma ser a primeira opção do Felipe. O Léo errou no pênalti, mas eu não marcaria esse pênalti. Porque encostar num jogador não é falta. O atleta já estava caindo antes mesmo do Léo encostar nele. E foi um encostão muito, muito pequeno. Na câmera lenta, todo encostão parece um soco do Superman. Mas não foi pênalti. Na minha humilde opinião, não foi pênalti. O Léo erra muito? Erra. Mas para mim, não foi pênalti. Se vocês verem congelada a imagem, o atleta já está caindo antes do Léo encostar nele. Cavou. E o Mr. Magudo Klaus caiu. Péssima noite para o Flamengo, que deixa um gosto muito amargo na nossa boca e uma desconfiança muito grande para o jogo contra a equipe do Corinthians no domingo. Que São Judas Tadeu nos proteja.